Hoje nós vamos falar sobre a cura da sogra de Pedro. Nós vamos comparar os três evangelhos, porque é assim que nós estudamos, né? Alguns vão perguntar por que João não está aí? Porque João não relata absolutamente nada sobre a sogra de Pedro. Tá? Então só tem esses três evangelistas. Só eles estão falando sobre este acontecimento. Existem situações que somente um evangelista fala. Os três restantes não falam nada, nem comentam. Então nós vamos comparar as visões dos três, porque cada um deles tinha um dom, cada um deles tinha uma experiência e um conhecimento. E quando os três falam a mesma história, cada um conta da sua forma de entendimento. Então nós somamos essas formas para compreender o máximo do que aconteceu naquela época. Então estamos agora situados em Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 1 e Lucas capítulo 4. E começa assim, em Mateus, no capítulo 8, versículo 14, e ele diz assim: Jesus entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste amada e com febre. Vem Marcos e explica mais detalhes sobre essa visita de Jesus à casa de Pedro. No capítulo 1, no versículo 29, ele diz assim: E logo saindo da sinagoga, agora sim, lá estavam quem com Jesus na sinagoga? Foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Então quem estava com Jesus naquele dia? Simão, Pedro, André, Tiago e João. Onde eles estavam quando saíram para ir à casa de Pedro? Na sinagoga. Jesus pregava, ele aproveitava as reuniões litúrgicas de sábado naquela época e fazia as suas pregações, que era dado ao convidado a palavra, fazia parte da cerimônia deles. Então Jesus aproveitava o momentozinho de lidado e ele falava um pouquinho. E depois de terminado, Jesus vai à casa de Pedro. Olha que coisa interessante. Jesus ele acabava de sair da sinagoga, que para muitos seria a casa de Deus. Né? Assim, quantas vezes a gente diz assim: oh, meu Deus, vocês já foram à casa de Deus? Eu fico me perguntando, onde será que Deus mora? Porque se a casa de Deus é um local só, vamos supor que a casa de Deus fosse o centro espírita, mas quanto centro espírita tem? Seria Deus tão mesquinho que precisaria de muitas casas para morar, enquanto muitos de nós não temos nenhuma para morar? Mas se a casa de Deus fosse então também os templos religiosos, somados os centros espíritas, mais as igrejas, pelo amor de Deus, será que Deus não teria um outro planeta para escolher? Para ter que morar na Terra, tão quente, agora com maremoto, tsunami, né, furacão. E ele que criou todo o universo, será que ele não escolheria um lugar desse universo mais tranquilo, mais calmo? Será que moraria na Terra? Então, uma visão ainda bastante estreita de dizer que algum local na Terra é a casa de Deus. Mas nós encontramos Deus no coração humano, no coração de cada ser humano, porque foi Ele que nos criou. Aí sim, uma parcela de Deus. Agora, as construções foi o homem que criou, e Deus não participou. Então, Jesus nos mostra aqui que ele sai da sinagoga, os templos religiosos, e vai à casa de Pedro. Olha que interessante. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Mas espera um pouquinho, já mudou. Marcos diz no seu evangelho que os apóstolos falaram da sogra de Pedro a Jesus. Mateus fala que Jesus chegou e viu a sogra de Pedro. Já mudou. Mateus disse que viu. Marcos diz que já tiveram que comentar a Jesus. E vamos ver o que Lucas fala. Lucas fala assim, no versículo 38. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre, porque Lucas era um médico. Então ele já diagnostica a doença mais exata. Marcos já era um visionário diferente. E relata mais tarde por menor da história. Lucas já estava se preocupando já com a saúde mesmo da sogra de Pedro. Então ele estava com muita febre, não era uma febre assim, era muita febre. Ele rogaram-lhe por ela. Peraí, já mudou de novo.
Mateus diz que Jesus chega a casa e vê a sogra de Pedro doente. Marcos diz que Jesus chega a casa e tiveram que lhe falar que a sogra de Pedro estava doente. E Lucas diz que Jesus chegou à casa de Pedro e os apóstolos tiveram que pedir por ela, para Jesus interceder por ela. São 3 visões. Perceberam? Mas as 3 visões ajudam você a entender. Porque todas as vezes que você tiver um problema na sua vida, Deus está vendo as suas dificuldades. Não precisa você pedir, mas Deus está certo, está. Jesus chegou e viu. Mas o fato de Deus ver as suas dificuldades, o Cristo ver as suas dificuldades, não significa que ele tem que interagir. Aí vem Marcos estar errado? Não. Quando você tem uma dificuldade na sua vida, um empecilho, uma enfermidade, alguém pode lhe pedir, alguém pode falar dela, alguém pode vir a uma igreja, um centro espírita, um templo evangélico e falar: olha, minha mãe está muito acamada, muito doente, será que a gente não pode orar por ela? Pode, por que não? Mas isso não significa que se aquela pessoa também não fosse lá, Deus não via. Porque nós achamos, às vezes, que Deus é um office boy. E eu chego e fico determinando o que Deus tem que fazer no dia dele. Olha, Deus, hoje você vai cuidar do meu marido, vai cuidar da minha esposa, vai dar emprego do meu filho. Eu esqueço que ele tem que cuidar do universo. E tem alguns que dizem assim: você orou por mim? Não orei por mim. É por isso que eu estou assim. Como se alguém não pedir a Deus, Deus dorme. Aquele velho de barba branca, aquele camisola enorme, que fica naquele trono de nuvem, cheio de anjinho tocando harpa paraguaia o tempo todo. Ele dorme o tempo todo, entendeu? Nós temos essa ideia mitológica de Deus, que se alguém não ficar colocando o homem lá em cima, ele esquece da gente aqui embaixo. Então, olha, pede pelo fulano, pede pelo ciclano. Você pediu hoje pelo outro, mas como você não pediu pelo outro? Então, por isso que a vida dele está assim. Deus vê, Mateus fala, Deus vê, Deus viu, Deus vê tudo, Deus está em toda parte. Mas, se alguém quiser falar das dificuldades do outro, chamando de intercessória, pode falar também, qual é o problema? Mas isso não significa que se ninguém falasse, Deus não atenderia. O milagre não está na mão de ninguém, ninguém é dono do milagre, a não ser quem o recebe. Essa história eu falei, eu vou falar com João, porque João é milagroso. Engano. Se você não tiver um merecimento, não tiver trabalhado para conquistar o milagre, ninguém te dá. Nem Deus. Porque a lei é Ele que criou. Então, todas as vezes que você receber uma graça na sua vida, é porque você já merece. Porque você já trabalhou por isso. Porque você já fez tudo o que deveria fazer para que aquilo acontecesse na sua vida. E as pessoas são intermediários de Deus. Aqueles que levam aquilo que você já merece, que Deus já te permitiu, para te entregar. Por isso que essas pessoas, sendo intermediárias, se não for uma, vai ser outra. Mas aquilo que é teu, chegará a tua mão. Com certeza absoluta. Aí então essas pessoas falaram de Jesus. Mas aqui Marcos não adentra assim muito, se nós analisarmos o porquê Marcos cita esse comentário da sogra de Pedro. Jesus, a sogra de Pedro está doente. Nós vamos, para que nós entendamos o que é que ele queria fazer, o que é que ele queria frisar nesse comentário, vamos entender o costume da época. Naquela época, quando os homens chegavam às casas, os judeus se reuniam, quem atendia-os? As mulheres. Interessante que na casa de Pedro, cadê a esposa de Pedro? Fala sobre a sogra. E eles estão justificando a Jesus. Olha, Jesus, nós não vamos ser atendidos hoje, porque a mulher, a sogra de Pedro, está doente. Eles estão tentando justificar a ausência dela naquele instante. Nós também fazemos isso, né? Quantos de nós justificamos as doenças? Eu não trabalho, eu não ajudo, eu não faço, eu não... Bom, porque eu tenho isso, porque eu tenho problema daquilo, porque eu tenho problema daquilo outro. Aqui interessante, os apóstolos justificavam a Jesus por que aquela mulher, a sogra de Pedro, estava ali para servi-los, já que é de costume judaico a mulher servir. É muito interessante também, porque na Santa Ceia bate foto de 12 apóstolos, mas com Jesus, 13 homens. Não apareceu nenhuma mulher na foto. Quem colocou a mesa, quem fez o pão, quem colocou o vinho.
O judaísmo é machista. Só os homens tinham deles. Olha que ele justificando a sogra. E não aparece nem o nome da sogra. Quem sabe o nome da sogra de Pedro? Não aparece. As mulheres não tinham importância naquela época. São os homens. Os 4 apóstolos mais Jesus foram relatados os nomes deles aqui no verso. Mas a sogra não aparece. E ela tinha uma importância enorme. A importância dela era tão grande que eles tinham que justificar Jesus porque ela não estava ali ajudando-os. Ora, se ela era tão desprezível assim, por que ela estaria ali? Porque ela seria lembrada. Ninguém lembraria dela. Mas ela era importante. Jesus, assunto de Pedro, não está de conosco porque estava lembrado, estava com febre. As febres naquela região da Palestina era muito comum, principalmente porque Pedro morava na beira de um mar. Águas empoçadas e etc. Dava ali uma contingência de febre, de doenças normais daquela região. Só que é diferente da febre nossa de hoje. A febre daquela época matava. A nossa hoje também mata, bem mata. Mas naquela época matava mesmo. Então, quando alguém estava febril, e era atribuído a doença da febre como um mal espiritual. Eu não sei se vocês se lembram, mas não faz muito tempo que a epilepsia era dada como um acesso demoníaco, né? Como uma possessão. Quantos de nós, ignorantes dos fatos, já classificamos doenças físicas como coisas espirituais? Isso veio daquela época, onde não havia ciência, nem tecnologia, nem exames médicos para diagnosticar por que a pessoa estava enferma. Tudo era espiritual. Agora não. Agora, quando alguém diz para nós, né, estava conversando com a Maria Lucana, sentir uma tontura, por favor, pega o aparelho, afeta a pressão dela, vê se ela tem temperatura, se ela toma remédio controlado, dormiu bem, passou alguma coisa antes de chegar. Depois que nós analisamos absolutamente tudo, está tudo normal, pode ser que seja uma intervenção espiritual. Pode ser. Vamos analisar. Por quê? Porque nós temos tecnologia, nós temos ciência. Não estamos aqui dizendo que nunca há imperatividade de espíritos no mundo físico. Só estamos dizendo que tudo que acontece no mundo físico não é com os espíritos. Há uma diferença enorme. Então, e Lucas? Lucas já disse que ela estava com febre, mas muita febre. O médico já dizendo aí, olha, a febre dela era realmente uma febre terrível. E rogaram por ela. Aqui Lucas diz assim, os apóstolos, a hora que comentou com Jesus, disse assim, Senhor, faça alguma coisa por ela. Não vamos deixá-la assim. O que é que nós podemos fazer? Aqui já está havendo uma vontade de ir ajudar. Há um pedido nosso. Está certo também. Você vê que as 3 visões estão certas? Quando estamos passando por um problema, Deus sabe. Alguém pode pedir por nós, pode justificar a nossa dificuldade e pode haver um intercessório normalmente. Mas se não houver, não se preocupe. Se você merecer, alguém se tornará instrumento. Nem que seja o benzedor da esquina, nem que seja uma pessoa que nunca foi na sua casa, naquele dia bate na porta. Naquele dia bate na porta, faz um cafezinho, faz um chazinho, conversa com você e pronto. Parece que ela levou com a mão a enfermidade. Porque Deus ajuda o homem através do homem. Por isso nós nunca podemos nos isolar, nos fechar. Olha aqui a sogra de Pedro, enferma. E ela abriu a casa dela para receber Jesus. Quantos de nós fechamos as nossas casas porque estamos revoltados com o Cristo? Porque os nossos pedidos não são atendidos. Olha ela, deitada, acamada, chegam ali 5 homens. Qualquer mulher estava de pé e fala, não, esse tomate, morre com doente. Ela deixa a casa dela aberta. Porque a sogra de Pedro nos mostra que em nenhuma circunstância da vida nós devemos fechar as nossas casas. Qual é a nossa casa? Não estou falando do lar nosso, estou falando da nossa casa. Qual é a casa do seu espírito? Não feche o seu coração, não feche a sua cabeça, é íntimo do espírito. Em qualquer situação da sua vida, não se feche para o Cristo, ou para os apóstolos de Jesus, ou para os trabalhadores do Cristo.
os benfeitores, as pessoas de bem que existem na terra, os rezadores, seja quem for o nome que a gente der, essas pessoas que estão a serviço do Cristo na terra, não se ferre, não se revolte contra a religião. Quantos trabalhadores, espíritas e outras religiões desertam a seara porque não foram atendidos nos seus momentos de necessidade? Mas nunca se feche. Por pior que seja esse momento, deixe sua casa aberta, porque Jesus pode vir ali precisar. Mas tem mais uma coisa muito importante aqui, muito importante, e eu vou frisar isso lá na frente. Eu vou falar um pouquinho da sogra de Pedro. Então, nós deixamos uma mensagem interessante. Por mais acamada que estivesse, por mais doente que estivesse, por mais debilitada que se encontrasse, ela não fechou a sua casa a Jesus. E Jesus vai até ela. Mateus diz assim que Jesus tocou-lhe na mão e a febre a deixou. E levantou-se e o serviu. Marcos diz que, então, chegando-se a ela, Jesus tomou-a pela mão e a levantou. E imediatamente a febre a deixou e servia-os. Ele vai para esse último, servia-os e servia. Os três são unânimes. Você vai entender por quê. E em Lucas, ele diz assim, inclinando-se para ela, olha, Lucas já é um médico, ele já fez algo diferente dos outros dois. Os outros dois apóstolos, Mateus e Marcos, que Jesus toca ali a mão e levanta. Lucas diz que Jesus inclina um pouquinho sobre ela. E aí, então, repreendeu a febre. Nenhum deles disseram que Jesus repreendeu a febre. Só Lucas. Jesus repreendeu a febre. E esta a deixou. E ela levantou-se e logo servia-os. Vamos fazer uma pequena comparação. Que enfermidades ou qual é a dificuldade que nós e vocês estão passando nesse instante? A sogra de Pedro conseguiu sair dela. Por que não saímos das nossas? Por que as nossas dores não passam? Por que os nossos problemas não se resolvem? Por que as nossas dificuldades não acontecem soluções? Muitos vão dizer, eu estou cansado de ir na igreja, na missa, vou ser espírita. Ah, já foi meu trabalhador por causa espírita, não adianta nada. A sogra de Pedro conseguiu. Mas vamos comparar a sogra de Pedro conosco? Ela fez uma coisa, e eu acho que nós fizemos. Primeiro foi abrir o seu coração, a sua mente, para aceitar o Cristo. Mas eu estou falando de Jesus pessoalmente, porque esse aí já fez a parte dele. Aceitar os ensinamentos, compreender o que lhe falta fazer como ser humano, como ser espiritual em evolução. O que é que não está fazendo e deveria fazer? O que estamos negligenciando das nossas obrigações, de nossos deveres perante a vida, porque cada um de nós temos uma responsabilidade intransferível. Eu sei que nós queremos prêmios. Nós queremos falar da nossa dor de cabeça, da nossa dor na coluna, da nossa dor na perna, do nosso reumatismo, da nossa insônia, dos nossos muitos defeitos físicos, das nossas obsessões. Nós queremos falar do nosso desemprego, nós queremos falar das nossas dificuldades financeiras, nós queremos, tem tantos problemas que a gente quer ser livre, mas nós queremos isso como um milagre. Porque um dia nos ensinaram que existe um milagre, parece que um milagre tem uma conotação estranha. A gente ganha de presente o que não merece. Milagre é tudo aquilo que você tem, ganha e você não merecia. É isso mesmo? Não, na lei de Deus não existe premiação. Tampouco castigo. Deus nunca castiga, porque Deus ama e sempre perdoa. São nós que sofremos as consequências dos nossos próprios atos. Isso é lei, isso é justiça. O que eu faço, eu colho, eu planto, eu colho. Isso é justiça. Então vamos entender que Jesus se aproxima daquela mulher, toca-lhe a mão e puxa, faz um esforço com ela e ela se levanta. Naquele instante ela ficou curada. Ele não podia fazer isso conosco? Por que ele não faz isso conosco? Porque eu acho que nós não abrimos o nosso coração. Não abrimos. Nós estamos aguardando a solução, mas não saímos em busca dela.
Não estamos fazendo o máximo que podia para merecer sanar as nossas dificuldades. Além do mais, nem todas as dificuldades, nem todas as doenças são castigo, como muitos pensam, que até castigo de Deus, perseguição do demônio. Não. Às vezes são etapas necessárias para o nosso aprendizado. Na escola é assim. Tem exercícios facinhos de resolver e exercícios difíceis de serem solucionados. Tem provas simples e tem provas complexas. Tem matérias muito gostosas e tem matérias super chatas. Tem dias que eu estou muito disposto na escola, mas tem dias que eu estou indisposto na escola. A vida é uma escola. E há momentos em que nós passamos por certas situações na vida para que essas situações nos alertem aquilo que não estamos fazendo e deveríamos fazer. As doenças, as situações difíceis da vida é um bicho. Eu falo que é um chamado divino dizendo: acorda, fulano, você está deixando de cumprir algumas obrigações. Você está deixando de cumprir algumas obrigações. Só isso, não é nada. Não é castigo, não é opressão. E eles existem, os conflitos, as dificuldades, os sofrimentos, a dor existe, porque Deus quer que a gente entenda que o lado bom é maravilhoso. Ser bom é fantástico. Quando nós nos aliviamos da dor e do sofrimento, é como se isso nos alimentasse a vontade, o ânimo de permanecer no bem, no correto, no sadio, no positivo, no equilíbrio, dentro do processo da evolução. Porque se não houvesse diferença alguma, o que importa se eu fosse um homem bom ou um homem mau? Ele pega essa mulher, pega dele a mão. E vamos analisar aqui bem rápido o perfil, o estilo de Jesus. Ele não fala uma palavra mágica, ele não se sacode, ele não se gesticula, ele não avança, nem a não ser pegar na mão da mulher para fazer um movimento induzir ao movimento. Você vai levantar agora. Todo o gesto dele é para induzir ao movimento. E ela, quando foi curada, não remata, aí ela ficou gritando: aleluia, aleluia, aleluia. E começou a falar língua de anjos, línguas de estremelique, coisa. Nada disso. Ela levantou. A graça chegou até ela, levada por Jesus. Ela sente aquilo naturalmente. Sabe por que ela sente? Porque ela está de coração aberto. Ela tinha certeza absoluta que nós não temos, que o Cristo, que os ensinamentos, que o conhecimento levantaria da cama. Então o que ela fez? Manteve o coração aberto. E assim que Jesus lhe deu a ordem, puxando, não falou, mas puxando com a mão, ela se fez o esforço para se levantar. Muitos de nós, eu acho que se Jesus chegasse e falasse: levanta, você vai conseguir. Levanta, faz tempo assim. Levanta, eu tomei um remédio, mas levanta, o médico falou que eu não vou levantar. E ele tem que discutir Jesus. Ele fala: levanta essa mulher, pelo amor de Deus. Porque a maioria de nós acostumamos com as dificuldades. Essa é a verdade. Quando alguém chega para nos ajudar, nós temos na ponta da língua todos os motivos que nos mantêm naquela situação. Até os remédios, não adianta citar mais nome de remédio. Já tomei. Não tem jeito. Olha que a pessoa começa a falar: não, já fiz. Nós acostumamos com as enfermidades. Ela poderia falar: não, estou velha, não sirvo mais para nada. Ô Jesus, vem aqui curar a sogra, porque diz que a sogra tem uma visão muito mal na sociedade, né? Jesus, vai curar os outros, curar a sogra, não dá sucesso para ninguém, você vem aqui. Não, ele pegou na mão dela, ela, o que ela fez? Reagiu. Olha, se ele está mandando levantar, eu vou levantar. Nós deixamos as grandes oportunidades da nossa vida passar, porque ficamos no mundo dia após dia, de olho esperando o ônibus da grande chance da nossa vida. É simples. E ficamos orando, pensando e acreditando, sonhando quando ele chegar, tudo que nós vamos fazer. O ônibus vem. Aí dá aquela frio inteira. Será que é? Será que não é? Põe até o óculos para ver se é mesmo aquele número. A sua chance está chegando. E quando ela chega e para, aí o que acontece? Será que eu vou? Será que eu vou? Não vou. Agora não vou. E o ônibus tem que fechar a porta e vai embora. O ônibus vai, ai meu Deus do céu, eu queria ir. E sai correndo perto dele. E passa a vida inteira correndo atrás dele.
Só que o problema é que alguns ônibus não passam duas vezes no mesmo ponto. As grandes chances da nossa vida, muitas vezes passou e nós tivemos medo de ser felizes. Nós tivemos medo de melhorar, medo de sanar. Às vezes tínhamos a grande chance de sarar de uma enfermidade, mas se deixássemos a enfermidade para trás, quem diria para nós, coitadinho? Ele está doente. Se nós sarássemos, nós teríamos que fazer a segunda coisa que a sogra de Pedro fez, servia-nos. Quando alguém me pergunta, eu quero sarar da minha doença, fala, para quê? Olha, para que você quer sarar? A não ser se você vai dizer, porque eu quero trabalhar 10 vezes mais do que trabalhando. Porque eu tenho que agradecer a Deus pela bênção que eu recebi. Vocês já pensaram que nós precisamos agradecer as graças que recebemos? Sabe como a gente agradece? Fazendo 2 vezes mais aquilo que fazíamos quando não podíamos, estávamos impedidos de fazer. Eu vou dar um exemplo. Da terapia do perdão, eu dava muito desse exemplo. Algumas pessoas falam assim, nossa, eu quero um carro, que material, eu quero um carro, se você comprasse um carro tão longe, é longe de eu chegar até lá, mas é muito difícil. E vamos supor que o pedido dela é concedido. Antigamente, nós íamos um posto de assistência longe de um bairro muito complicado, muito simples, e muita gente, era meio dia, tinha que se encontrar, passava a tarde inteira. Aí as pessoas dizem, se tivesse carro era mais fácil, porque a gente ia e vinha, é fácil para carregar todos aqueles mantimentos, para levar para fazer a sopa, aquela coisa toda. E alguns tiveram carro, sumia, era só ter o carro, sumia. Teve fulano, passava 3 meses depois, fulano, e aí, como é que você está? Estou bem, eu tenho emprego, comprei meu carro, mas você não foi mais, está sopão. Ah, mas meu carro é novo, eu vou levar lá no lugar. De asfalto, tem buraco, quebra-roda, chega lá, fica parado, encostado, arranha o carro. Você vê aqueles bonitos tocando, encostando a lataria do meu carro? Então você comprou o carro para servir o carro não te serve. É você que serve o carro. Você vê aquelas pessoas que passam o final de semana lavando o carro? Meu amigo tem isso aqui, né? Ele serve o automóvel, se tornou escravo do automóvel. É capaz de matar pelo automóvel. É capaz de matar pelo automóvel. Eu queria tanto uma casa. Porque eu preciso, né? Todo mundo gostaria de ter. Aí Deus concede a casa. Aí ela some. Fulana, o que aconteceu? Você subiu rápido? Eu ganhei a casa. Nossa, parabéns, mas está no bairro tão longe. Se você ir lá, não dá ninguém. Eu ficar dentro da casa. Porque tudo que eu tenho lá de lá, eu tenho que ser trabalhando lá. Aí falou, então agora você virou vigia da sua casa. Bens não nos escravizam, bens nos libertam, bens são graças. Mas vamos falar da saúde. Alguém fala assim, o que você quer curar? Quantos de nós, quando não somos curados, passamos uma semana de errado? Aí vem alguém e nos cura. O médico recebe o medicamento. O que eu faço? Levanto correndo, já vou direto para onde eu trabalho. Profissional. Com medo de perder o emprego. Esqueça até de agradecer a Deus. Então, alguns dizem assim, não, quem me curou foi médico. Mas quem deu o médico a inteligência? Quem deu a ciência ao homem? Não foi Deus. Então, você esqueceu de agradecer quem te curou. Ainda continua assim. Nós continuamos ainda esquecendo de agradecer a Deus. Isso. Agora, se eu estava enfermo, eu fico analisando o Chico Xavier. Glaucoma, um rim paralisado, problema cardíaco sério, labirintite, febres terríveis. Aquele homem não tinha saúde para fazer caridade. Mas ele tinha caridade para suprir a deficiência da saúde. E ele serviu até o último instante. Ele que tinha tudo para dizer, eu não posso ir, eu sempre espírita, hoje eu não enxergo, meus olhos estão explodindo de dor. Glaucoma é terrível. Terrível. E eu pergunto a algumas pessoas, por que nós não estamos trabalhando na seara do Cristo? Eu sei que, por exemplo, eu não dor no pé, eu dor na cabeça, eu dor nisso, eu dor naquilo, meu filho.
Gente, Deus nos cura. Mas para quê? Essa é a segunda pergunta que você tem que responder. O que você fará quando aquele problema tiver sido solucionado? Seja na saúde, no financeiro, no profissional, na vida espiritual, na vida de relacionamento seu. O que você fará? Talvez é melhor você ficar contado, pelo menos você tem uma desculpa. Porque a hora que a desculpa acabar, o que você fará? Servir é a coisa mais importante de nossas vidas. A gente tem que servir tanto. Chico Xavier diz assim: um dia que a morte quiser me pegar, ela vai ter que chegar e entrar na fila. Porque só depois que atender todos os necessitados, aí ela me leva em serviço do Senhor. Talvez ela fique sem graça, porque ela fica ali esperando, eu atendo uma, atendo dois, eu atendo 3.000 pessoas. A hora que chegar na 1000ª pessoa, a morte fala: deixa esse homem aqui, pelo amor de Deus, vou pegar aquele. Mas fácil, vou ter que ficar aqui na fila, a morte fala: vou pegar aquele que não faz nada. Quanta capacidade nós temos. Deus nos deu tanta inteligência. E eu vejo as pessoas colocando toda a inteligência nos capítulos da novela sem sentido da televisão. Toda uma emoção possante de poder amar o próximo, pegar a mão de alguém e dizer: eu vou te curar, eu vou te ajudar. Essa emoção esvai-se pelas músicas sertanejas no final de semana. Toda a capacidade sóbria de servir se perde nas cervejas, no alcoolismo, nas drogas. Todos os sonhos se vão pelas prostituições. Quantos jovens estão se perdendo? Porque, para que ser jovem? A pergunta é: quando você vê um jovem bonito, saudável, você lindo-se, ganhando dinheiro, vendendo o corpo, ou na beira de bares, bebendo, usando droga. É para isso que tem saúde. Eu pergunto ao jovem: parabéns, você é saudável. Até quando? Não há idade para ser velho. Quanto mais velho, melhor, sabia? Quanto mais velho, tem uma experiência incrível para ser. Já passou por tantas coisas, as irmãos já passaram. E não há idade também para começar. Pode começar com 7 anos de idade. 6 anos já está ajudando. Pode ajudar. Então, tinha-se a segunda tópico da sogra de Pedro. Por que ela foi curada? Agora a gente não tem. Primeiro, porque ela não fechou o coração. Segundo, porque ela sabia o que faria com a graça que recebeu. Você já sabe o seu problema? Comece a analisar. Qual é o seu problema? Veja que a sogra de Pedro não fez indagações com Jesus. A hora que ele falou: levanta a mulher, ou puxou a mão dela. Não, porque meu cunhado desagou comigo, porque meu patrão desagou comigo, eu estou desempregada, porque eu estou com dor. Ela não fez justificativa. Jesus deu uma ordem simples e ela fez. Você já sabe o seu problema, você vai ter que descobrir. A primeira coisa que você vai ter que descobrir: qual é o seu problema. Não justificam. Ninguém e nada desse mundo é responsável pelo seu problema. Ele está em você. Suas dificuldades, seu temperamento, sua mágoa, sua culpa, sua revolta, tudo isso gerou esse problema. A gente titula a pessoa: meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido, minha mulher, meus filhos. Ninguém é culpado. É você. Depois abra seu coração. Primeiro descubra a raiz do seu problema. Porque todas essas situações que você está vivendo, inclusive a financeira, já é reflexo de um problema que você traz dentro do teu coração. Dentro. Há doenças que Deus quer mais ou menos assim. Só quando você curar a doença lá na raiz, ela sabe. E a outra, se ele dá um amigo, ele vai te dar uma graça. Mas você ainda não tem um tempo e ela vai voltar a doença. Porque se você não achar o motivo das suas dificuldades, as dificuldades retornam com outras máscaras, mas retornam. É isso que a gente assiste constantemente. Então, já que você está com uma dificuldade, já tem uma máscara,
Vamos analisar qual é o porquê dessa dificuldade. Matar mais, abrindo o seu coração e sua mente, e estando ali num grande plano. Eu vou fazer o que ao receber essa graça? Vou curtir até. O drogado vai dizer: a hora que eu conseguir tomar uma droga, Ave Maria, eu vou tomar todas. O alcoólatra vai dizer: a hora que eu conseguir andar, eu vou para o bairro e sair de lá. E assim, é isso? Ou eu vou dizer: não, agora quando eu conseguir a minha graça, eu vou servir ao Senhor. Servir ao Senhor é fazer por mim o que ninguém faz. Aí eu vou ser. Eu vou amar, eu vou aprender, eu vou ser útil na minha sociedade, na minha família. Aqui também tem uma mensagem muito boa de Jesus falando: não importa a evolução nossa, nós temos que nos preocupar com os nossos familiares. Jesus não falou para a Bia: esquece essa sogra? Não, só para a gente não se preocupa. Ele não disse isso. E interessante porque colocaram a sogra. Veja, Jesus faz questão de curar a sogra de Pedro. Porque é parente. Nós não abandonamos as nossas famílias. Quando eles precisam, nós estamos sempre prontos para auxiliar. Mas não cobramos pelo auxílio. Servimos quando for necessário, quando eles precisarem. Lógico, dentro do limite deles. Porque alguns não aceitam uma coisa, não aceitam outra, não importa. O importante é que você faça a sua parte. Quando assim você puder, sempre podemos. Sempre podemos. Em todos os aspectos. E aí vem as outras coisas. Por que foi importante? Essa mulher, ela serviu, ela acabou de sair de uma enfermidade. Nós temos a desculpa assim. Quando a gente está saudável, a gente não quer trabalhar porque a gente tem medo de trabalhar para ficar doente. Quando a gente está doente, a gente não quer trabalhar porque está doente. E quando a gente cura, a gente não quer trabalhar, porque a gente acabou de ser curado, vai de volta para a doença. E ela servia. Vocês já imaginaram? Olha o que vai acontecer depois. Por isso que eu peguei essa passagem mais à frente. E Mateus diz assim: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, lá no capítulo 53, versículo 4. Ele diz assim: que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. É bom e importante entender que isso aí não foi Jesus que ensinou, foi Isaías que ensinou, que foi citado no Novo Testamento. Há muitas coisas no Novo Testamento que são citações do Antigo Testamento. O que isso significa? Significa que não foi ensinamento de Jesus, foi ensinamento de Isaías, não de Jesus. Está colocado aqui na visão de Mateus. Por que Mateus trouxe o ensinamento do Velho Testamento para o Novo Testamento? Para que nós entendêssemos o que é que o Velho Testamento queria dizer, comparando com os fatos dos acontecimentos. Vamos entender. Por acaso, Jesus, curando os demônios e as enfermidades, tomou sobre si as enfermidades? A impressão de Jesus ficou cheio de demônios, cheio de doenças, de lepra, de tudo que o povo tinha. É isso que aconteceu? Não, Jesus libertava as pessoas das suas enfermidades. Então ele não tomou sobre si. Não é isso? Não é nesse item. Por que ele pegou essa frase e colocou agora? Para que a gente compare com o fato. Mas Lucas leva isso, não aconteceu. Isso. Para que a gente entenda que tomar sobre si é quando Jesus se comprometeu em auxiliar a humanidade. Aí ele se preocupou com as dificuldades, as mazelas humanas, mas não que ele trouxe para si. Seria impossível. Há tantas doenças, se Jesus adquirisse todas elas, não compreensão. Quando eu digo assim, olha, eu vou te ajudar, eu tomei parte do seu problema para mim, mas não estou com o seu problema. Minha preocupação com você já é tomar parte do seu problema. Estou preocupado. Então Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha só. Então a sogra dele está curando, está ajudando agora essa multidão toda aí.
E olha em Marcos, que tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram todos os que achavam enfermos e os endemoniados, levaram todo mundo para lá. E toda a cidade se juntou à porta. Pelo amor de Deus, a mulher havia acabado de ser curada. E a mulher servia. Isso é a coisa mais incrível. Em nenhum momento ela pensou nela. Ah, já acabei de curar, como é que tem toda essa multidão aqui? Vou acontecer de novo. Quando eu estava enfermo, quem é que veio aqui me curar? Quantas vezes a gente já viu falando isso? Não vou mais ajudar ninguém. Quando eu precisei, nunca me ajudaram. E olha só, no versículo 34 de Marcos, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava falar dos demônios, porque o conhecia. Esse é comigo, tem que ajudar. E ao pôr do sol em Lucas, todos os que tinham enfermos de várias doenças, nos traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíram demônios, clamando, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. Jesus nunca deixava os Espíritos dizer quem ele era. O grande psicólogo sempre nos recomenda: sem elogios. Não aceite elogios. Todas as vezes que alguém fizer um elogio, você não me toca. Eu sei o que eu sou, sei o que faço e o valor que tenho. Elogio mexe com o meu ego. Nós não somos evoluídos para receber elogio. Toda vez que a gente recebe elogio, a gente fracassa. Ou sério. É só alguém começar a falar: Nossa, você está muito bem, você é muito inteligente. Pronto, acabou tudo. Porque nós temos um ego exacerbado, um orgulho incrível. Não caia na armadilha. Se alguém falar assim: Nossa, fulano, você é muito. Se você falar além daquilo que eu mereço, eu não vou atribuir como elogio. Eu vou atribuir como um perigo. Você está querendo iludir e não sabe o que está falando. Se você falar abaixo daquilo que eu mereço, eu vou sentir: Poxa, eu não consigo nem enxergar o valor que eu tenho. Não fala nada. Eu sou o cara onde nós sabemos o que somos, o que fazemos, a competência que temos, a capacidade que possuímos e o lugar que nos encontramos. Isso é muito importante. Então Jesus não deixava ninguém ficar gritando a ele o que ele era. E os Espíritos queriam o tempo todo dizer que ele era o Filho de Deus. E ele repreendia mesmo. Quando chegaram até ele, disseram assim: Bom mestre, bom só Pai. Olha Jesus repreendendo o homem. O jovem ele tenta seduzir. Bom mestre, bom só Pai, mestre. Olha só, eu sei que eu vim para ensinar, mas bom eu não sou, porque bom é Deus, que me enviou até vocês para ensiná-los. Sabe certinho a posição, não absorve nada que não lhe compete. Assim nós também temos que ser. Muitos de nós caímos para elogio, e elogios é vendendo ainda na nossa raça. Temos, inclusive, existem técnicas nas empresas para você elogiar um funcionário. Existem técnicas. Porque se você elogiar de forma errada, você acaba com o seu funcionário. Cuidado que na hora de elogiar, não mime. Porque o mimo é o veneno contra o amor, contra a gratidão. Toda vez que você mima alguém, aquela pessoa deixa de te amar. E aí, vocês percebem que a sogra de Pedro então cedeu a casa dela para Jesus tratar a cidade inteira dentro da casa dela. Vocês perceberam? Qualquer um diria: Não, até é esse povo ele leva lá para o centro espírita, leva lá para a sinagoga, leva lá para a igreja, para o templo, eu estou doente, acabei de ser curado, eu sou uma velha. Essa multidão está chegando de gente de tudo quanto é tipo de doença, transmissível ou não, lepra. Naquela época tinha muito. Ela pegava um jarro d'água, um copinho, e até aquela pessoa. Multidões e multidões chegando, gente gritando, chorando. E ela entendeu que Jesus a curou para ela servir aquela multidão, aquela cidade, Cafarnaum, ali se encontrava. Então ela entendeu. Pedro tinha nascido em Betsaida e havia se mudado para Cafarnaum. Ela entendeu perfeitamente que aquele era o local dela, saudável para lidar com as enfermidades.
Porque se ela não trabalha, se ela não produz, ela seria doente. Seria uma das que saiu ali aguardando a multidão. Então, se eu estou saudável, eu estou pronto para saber. E faz isso com todo carinho, buscando comida. Isso foi a madrugada inteira, aquela multidão. E Jesus atendendo um ao Pedro. Jesus trocou a sinagoga pelo lar de Pedro. Como era simples Jesus. Por isso os centros espíritas são simples, são locais muito simples. A gente faz o máximo para dar um confortozinho, mas é muito simples, velho. Porque não é um templo. O templo é nosso, na nossa oração. O que nós precisamos é nos reunir, seja pelas dificuldades, pelas situações difíceis. Porque o que nos traz é a necessidade de encontrar Jesus. É alimentar a palavra e o conhecimento a nossa alma e tranquilizar o nosso coração. Jesus escolhia assim, saía do conforto daqueles templos gigantes, feitos de mármore, de pedras preciosas. Ele saía daquele local e ia lá na casa de Pedro. Era uma palafita, para vocês entenderem. Jesus ficava lá em cima, aquele povo ficava embaixo na praia. E ele ia o dia inteiro, cansado, exaurido, exaurindo suas energias físicas. O que Jesus faz? Uma coisa que quase nenhum de nós faz. Orar. Olha o terceiro item aqui, muito importante. Não é só trabalho na caridade, já é oração. Também é uma oração, mas não basta. Olha o que Jesus faz. Depois que ele trabalhou a madrugada inteira em oração, servindo o próximo, ele vai fazer uma coisa. Ele vai orar sozinho. Olha só, Marcos e Lucas. Agora Mateus para os seus comentários e passa para outros itens. Só Marcos e Lucas seguem dessas passagens. João é assim. E levantando-se de manhã muito cedo, passaram a inteira, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orar. Jesus saiu sozinho para orar. E seguiram Simão e os que com ele estavam, começaram a procurar. Eles, o homem sumiu, desapareceu, vamos atrás dele. E achando, ele disseram: todos te buscam, todos te procurando, você sumiu. E ele disse: vamos às aldeias vizinhas, para que ali também preguem, porque para isso fui enviado. Quem veio, quem foi enviado é quem já existia. Senão eu teria dito: se nosso espírito nasce no momento da concepção do feto, como muitos acreditam, ele diria: para isso eu fui criado. Quando ele diz eu vim, fui trazido, fui enviado, fui mandado, porque eu existia antes do meu corpo. Como alguém pode me mandar fazer alguma coisa se eu não existia? Então me criaram para fazer alguma coisa. Jesus mostra aqui perfeitamente que ele já era antes daquele ser. E cedo, em Lucas diz assim, cedo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão procurava, e chegou junto dele e o detinha, para que não se ausentasse dele. O desespero daquela multidão. Não, mas ainda falta fulano ser curado, porque a gente é assim. Se você começar a fazer trabalho de cura, a gente dá uma multidão de pessoas aqui. E não acaba nunca, porque as doenças humanas, as mazelas físicas, nunca acabam. Porque é assim que você cura uma, o corpo daquela pessoa torna a adoecer em outra enfermidade. Jesus não veio curar corpos que retornariam a adoecer. Jesus veio curar almas. Essa era a maior importância. Ele aliviava os corpos das situações difíceis que deram as enfermidades, mas ele não estava preocupado com isso. Por isso, o milagre no campo físico, para que eu pergunto para a pessoa: eu tenho câncer, eu vou morrer, mas todos nós vamos morrer. Mas eu vou morrer de câncer, quem disse? Câncer é a doença que pode te levar à morte, mas você pode morrer de tiro, bala perdida, um assalto. Eu posso morrer que não tenho câncer antes de você morrer, todos nós vamos. E o que eu faço? Sirva. Porque desde que nada te impeça de servir, seja com câncer, AIDS, o nome da doença que você tiver, sirva. Quando nós fomos à casa da mãe de Joana, no mesmo tempinho, a nossa intenção era mostrar aos aidéticos que eles não precisavam esperar a morte, porque eles tinham muito para trabalhar.
até o dia que Deus lhe dissesse. Qual seria o dia final? Quando a gente fala aos asilos, a casa dos idosos, a nossa intenção era dizer aos idosos: não precisa, porque está velho, esperar a morte. Enquanto vocês estão velhos, sirvam. Sirvam até que Deus decida quando você partirá. Ninguém precisa esperar a morte. Ela chega a te encontrar onde quer que você esteja, não se preocupe com ela. Enquanto ela não chega, faça, produza cada vez mais. E aqui é muito interessante que Jesus vai orar. Ele vai orar. Ele mostra para nós que, eu trabalhei, fiz caridade a noite inteira, mas é um momento que eu preciso falar com o Pai, sozinho, recuperar as minhas energias, reabastecer as baterias internas. Espíritas têm uma dificuldade. Não ora. Quantos de nós oramos todos os dias? Todos os dias nós precisamos falar. Esse falar com Deus é intransferível. Eu preciso falar com Deus todos os dias. Aqui Jesus mostrando isso, ele que era Jesus que precisava. Principalmente depois do trabalho da caridade. Hoje nós estamos trabalhando, amanhã no dia de vida espiritual, saímos 10 horas da noite e vamos para casa. Vamos orar. Vamos orar, recuperar as energias. Uma oração em grupo é maravilhosa, é fantástica, é incrível, porque nós somamos as nossas energias, nossos potenciais mentais, nossa energia positiva, nossa força de vontade, muito interessante, muito, mas não desprezemos nunca a oração pessoal. Sabe aquela quietinha no canto? Aquela que dá licença, agora que já fiz minha parte, vou falar com Deus. E vai falar sozinho com Deus, com seu benfeitor, seu nome da parte, seu espiritual, seja o nome seu, o nome que você fala. E olha o que Jesus diz: Pedro, eu sei que tem outra multidão aí para me curar, isso não vai acabar nunca, Pedro. Quando eu curar uma multidão, tem outra, curar uma outra, tem outra, Pedro. Mas vamos às aldeias vizinhas. Chega, olha aí. Por mais que nós encontremos um lugar onde necessita de muita caridade, eu vou dizer aos cristãos: não desvie a sua missão. Ninguém passa pelo que não precisa passar. Às vezes, a gente chega num local e a nossa tarefa parece simples, pequena, diante da necessidade de uma multidão de pessoas. Faça a sua parte e siga o seu caminho. Não toque missões. Cheguei aqui, eu vim aqui para ofertar o Evangelho. Eu vim aqui nessa casa para fazer a leitura do Evangelho. Mas aí eu descobri aqui que a pessoa está passando problema disso, problema daquilo, tem violência no bairro. Não se envolve em todas as pessoas. Você ainda tem que fazer outras visitas em casas vizinhas. Qual é a tua missão? É o Evangelho? Vá fazer o Evangelho. E naquela caminhada, o que for possível que o seu Evangelho curar, será curado. Mas se o Evangelho não curar, deixe para que outros venham depois e façam o que tem que ser feito. Porque às vezes, aguardar um tempo para sanar uma problemática existencial é a melhor solução e o melhor remédio. Às vezes, as dificuldades que passamos é o nosso melhor remédio, porque são elas que nos fazem refletir com mais humildade. São elas que nos fazem refletir quando nós estamos bem bom, nós vamos refletir. São elas que nos levam à oração. São elas que nos fazem até sair de casa e buscar Jesus no templo evangélico, numa igreja católica, no centro espírita, no templo budista, seja o que for. Mas são as nossas necessidades, as nossas dificuldades que nos movimentam. Observe, benditas são as dificuldades, porque sem elas nós descansamos. Então, aqui Jesus mostra: eu sei que tem muita necessidade à terra, mas eu vim para ensinar, eu vim para alimentar almas inoportunas. Nunca, em nenhum momento, religião alguma competiu com a ciência médica. Em nenhum momento, nenhuma circunstância, o Espiritismo quis criar um hospital para curar tudo aquilo que a ciência não cura. De forma boa. O que a ciência já cura porque Deus assim quer. E o que a ciência ainda não cura porque Deus assim não quer. E nós fazermos um consolo.
para que aqueles que têm enfermidades que ainda não são curadas pela ciência, com o amor no coração, aguardem o momento oportuno que a humanidade evoluirá. E a saúde chegará através das inspirações dos médicos e dos cientistas das soluções. Por isso, é muito importante. Antes de nós, eu acho que aqui é o final. Isso. Então, para nós encerrarmos nossa palestra, nós vimos o transcorrer da história para que nós entendêssemos a necessidade de nos abrirmos, nunca nos fechar, para termos uma certeza de qual é a nossa dificuldade, qual é o meu problema. Agora que eu sei qual é a minha dificuldade, eu vou abrir a minha cabeça, o meu coração, para entender como sanar a minha dificuldade. E depois, o que fazer com a saúde que eu vou obter, seja ela física, seja ela espiritual. O que? Quantas vezes uma obsessão nos traz na casa espírita? E quando nós ganhamos uma obsessão, esquecemos de tudo. Eu digo assim, se você foi trazido por uma obsessão, depois defore os livros que estão por aí. Porque às vezes a doença faz você se encontrar com aquilo que você mais precisa e precisará durante toda a sua vida. Quantos de nós, depois que tivemos, quantos a gente vê exemplo, pessoas que tiveram filhos perdidos, foram sequestrados, entraram numa campanha contra crianças perdidas e passaram a ser uma causa, um ideal da sua vida. Por que as coisas têm que acontecer na nossa vida? Quantos tiveram que ter filhos perdidos em droga? Para entrar numa campanha e formar grandes movimentos contra a droga nos adolescentes. Quando a gente perde, quando uma dor nos bate, a gente entende que está na hora de mudar. As coisas não podem continuar assim. Vamos abrir a porta da nossa casa, do nosso lar, uma só que o Pedro fez. Receber alguma coisa. Mas para atender quantos necessitados ali chegarem, em nome de Jesus. Chegarão necessitados, seus filhos são os primeiros necessitados. Mergulharão na carne e nascerão dizendo: mamãe está aqui, eu sou o primeiro necessitado. Os filhos adotivos são os seus necessitados. Os parentes que perdem, criam situações difíceis e vêm morar na sua casa, outros necessitados. Pessoas que necessitam de um momento, porque a enchente bateu ali, muita gente ficou sem lar. Por que não chamar a pessoa? Vem morar na minha casa. A minha casa é a casa de Jesus. Por que não abrir o nosso lar? Por que não transformar o nosso lar num potencial de luz? Jesus elegeu a casa de Pedro, lá em Cafarnaum, é onde ele passou a sua vida pública toda. Ele mudou-se de Nazaré e escolheu a casa de Pedro. Uma família. Ele falou: vou ficar aqui, Pedro, vou morar aqui com você. E vamos transformar a sua casa num potencial de luz. A história ficou marcada. Cafarnaum nunca mais foi a Deus. Podemos fazer isso no nosso lar? Podemos. Leia o Evangelho no seu lar. Ore em seu lar. E não se acanhe de forma alguma a abrir as portas da sua casa para fazer a caridade. Mas não só a casa, o lar, a porta do seu coração. Esteja sempre preparado a atender o chamado de Deus. Pode ser a qualquer instante. Pode ser que nesse instante Jesus esteja tocando na sua mão e dizendo: agora é sua vez. Vá e sirva-nos, enquanto eu faço o que deve ser feito. A sogra deu a casa, veio tramar, e nós podemos dar alguma coisa em nome de Deus para a caridade. Que seja um minuto por dia, só para ouvir alguém que lamenta o choro. Porque nós não temos o que mundo. Vamos fazer a nossa oração desse caminho. Deixamos nossos olhos. E depois dessa passagem, nós seremos muito agradecidos. Senhor, primeiro vamos agradecer o dom da vida, porque ela nos possibilita a nos relacionarmos com as pessoas que amamos, a conviver com elas, a sonhar com o dia amanhã ainda nessas questões. Não ignorando que a verdadeira pátria é a pátria espiritual, mas tendo certeza absoluta de que viver bem nesta vida terá as recompensas. Uma consciência tranquila, uma paz no coração, um equilíbrio na alma inestimável e uma saúde incrível, principalmente espiritual. Que nesse instante suas mãos misericordiosas, amado, derrame sobre todos nós as bênçãos
através dos Espíritos protetores, dos nossos anjos guardiões, dando a esperança para conseguir solucionar os problemas que ainda achamos que não têm solução. Os nossos olhos para conseguir chegar ao momento certo e a solução adequada. Motiva-nos a não desistir de caminhar nunca, a não desistir de trabalhar nunca. Ensina-nos para que nunca deixemos de ensinar. Mostra-nos, Senhor, os momentos onde faltam, onde nós somos úteis. Possibilita, através da vida, incessantes oportunidades de experiência, de praticar o que sabemos, para que, quando partimos, deixemos profunda saudade àqueles que estiveram conosco ali. Devido à intimidade que temos na vida, que a sua misericórdia nesse instante envolva-nos, como sempre, na dificuldade, no problema que você tem, seja espiritual, seja físico. E não se esqueça, Senhor, daqueles que estão com nossos pais, que nós aqui representamos. Não se esqueça que a sua misericórdia também chega até ele, tocando em seus corações a necessidade de buscar o entendimento, de buscar o conhecimento, porque só isso nos consola no momento de tanta tragédia e tanta dificuldade. Que possamos dar as mãos uns aos outros e entendermos que todos estamos no mesmo barco, o barco da vida, levado pelas ondas das dificuldades, pelas marés altas e as marés baixas. Que Deus seja o leme, que Jesus seja esse sol, esse mestre, esse guia, essa luz luminífera que aponta no horizonte. E que nós não percamos pelos convites da vida, mas mantenhamos sempre o espírito aguçado para enxergar as grandes oportunidades que a vida nos dá e realmente participarmos definitivamente, construindo em torno de nós um jardim onde esparce o perfume da tranquilidade e da paz. Que nossas pegadas sejam como setas que apontam a direção do reino, do amor e da paz. Que sejamos cristãos em atitude, em pensamento e em palavras. Obrigado, Senhor, pelo homem. Obrigado pelo luxo. E muito obrigado.